A vida de Phoebe Castro vira do avesso quando sua mãe anuncia que irá se casar com um estranho misterioso. Para completar, as duas terão que se mudar para o outro lado do mundo, a Grécia. Phoebe terá que dizer adeus ao sonho de cursar a mesma universidade que suas melhores amigas. Como se tudo isso não bastasse, ela ainda terá que frequentar uma escola super exclusiva na qual seu padrasto é o diretor. E os alunos são tudo, menos comuns, são descendentes dos deuses gregos e com direito a superpoderes. Se Phoebe achava o ensino médio difícil, ela já sabe que a vida ali vai ser um sofrimento de matar. Capítulo 1. Quando estou correndo, praticamente consigo sentir meu pai ao meu lado. Ele se foi há 6 anos, mas todas as vezes que amarro o cadarço, e a sola do meu tênis atinge o chão, é como se ele estivesse bem ali. Consigo senti-lo conversando comigo sobre a força que tenho dentro de mim e dizendo que serei uma atleta profissional quando crescer. Em parte, isso explica porque eu gosto tanto de correr, explica porque estou correndo agora, me esforçando um pouco mais que o normal para ganhar esta corrida. Esta não é uma corrida qualquer, é a final do Campeonato Nacional do Acampamento de Verão da USC. Todos os que venceram essa corrida nos últimos 7 anos conseguiram uma bolsa de estudos integral na faculdade. Como a USC é a única faculdade que considerei frequentar, pretendo vencer esta competição. E como o corredor mais próximo está a quase 50 metros atrás de mim, nem estou preocupada. Já consigo ver a linha de chegada. Dúzias de pessoas aguardam, técnicos, treinadores da faculdade, gente do acampamento que competiu nas provas mais curtas, pais, amigos. Quando me aproximo, vejo Nola e Cesca, minhas 2 melhores amigas, torcendo como loucas. Elas nunca deixam de ir às minhas corridas. Estou me aproximando dos últimos 25 metros. 20 metros. A vitória é certa. Diminuo um pouco meu ritmo, não exatamente desacelerando, mas relaxando o suficiente para deixar que meu corpo comece a se recuperar. É quando vejo a minha mãe. Ela está ao lado de Nola e Cesca, sorrindo como eu nunca a tinha visto sorrir, pelo menos não nos últimos 6 anos. Por que ela está aqui? Não que minha mãe não costume assistir às minhas corridas, mas ela não deveria estar aqui desta vez. Ela deveria estar na Grécia, encontrando os parentes do meu pai em uma gigantesca reunião de família enquanto eu estava no acampamento. Acredite, escolher entre correr 8 horas por dia e passar uma semana com o meu primo esquisito, Bemus, não era uma decisão difícil. Conhecê-lo uma vez foi o bastante. Até consigo entender por que ela resolveu voltar para casa 2 dias antes do planejado. Então, de repente, cruzo a linha de chegada e todos estão ao meu redor, comemorando e me dando parabéns. Nola e Cesca abrem espaço na multidão e pulam para me dar um abraço. Você é uma superestrela, grita Cesca. É tanto barulho que eu mal consigo ouvi-la. Tem alguma coisa que você não consiga fazer? Pergunta Nola. Você acabou de vencer as melhores do país. Você é a melhor do país. Completa Cesca. Eu abro um sorriso. Uma menina poderia ter amigas melhores? A corredora seguinte cruza a linha de chegada e algumas pessoas na multidão vão parabenizá-la. Agora que não tem tanta gente em volta, vejo o treinador Jack esperando para falar comigo. Como ele é a minha passagem para a USC, me desvencilho do nosso abraço coletivo. Oi, treinador, digo, com a respiração voltando ao normal. Parabéns, Phoebe, diz ele no seu tom grosseiro característico. Nunca tinha visto alguém vencer com tanta determinação. Ou facilidade. Ele balança a cabeça, como se não entendesse como eu tinha conseguido fazer aquilo. Obrigada.
Minhas bochechas ficam vermelhas. É claro que ao longo da minha vida já tinham me dito que eu possuo um talento especial para correr, meu pai, minha mãe, meus amigos, porém parece muito mais real quando o elogio vem do principal treinador do time nacional da USC. Há rumores de que ele vai treinar o próximo time olímpico. Vou colocar você no topo da lista para o próximo ano, diz ele. Se continuar indo às aulas e continuar com um bom desempenho nas corridas, a bolsa é sua. Uau! Eu balanço a cabeça, empolgada demais por estar tão perto de tudo o que sempre quis. Obrigada, treinador. Não vou decepcioná-lo. E então ele sai para falar com os outros corredores que agora estão amontoados depois da linha de chegada. Eu me viro para procurar pela minha mãe. Ela está bem atrás de mim, ainda sorrindo. Mergulho em seus braços. Mãe, digo meio chorando quando ela me aperta no abraço. Achei que você não fosse voltar antes de terça-feira. Ela me aperta com mais força. Decidimos voltar antes. Decidimos? Pergunto, inclinando o tronco para trás para vê-la melhor. Minha mãe fica corada, vermelha mesmo, e me solta. Ela estende a mão ao lado do corpo, como se estivesse procurando por alguma coisa para segurar. Fico olhando sem expressão quando outra mão, nitidamente a mão de um homem, encontra a dela. Phoebe, diz ela, a voz cheia de uma animação quase infantil, aqui está alguém que eu gostaria que você conhecesse. Meu coração dá um pulo. De repente, tenho um péssimo pressentimento sobre o que ela vai dizer. Ali estão todos os sinais, o rubor, os sorrisos e a mão masculina. Mas, ainda assim, tento não tirar conclusões precipitadas. Quero dizer, minha mãe não é do tipo que namora. Ela é mãe. Ela passa as noites de sexta-feira assistindo a filmes comigo ou debruçada sobre as fichas dos seus pacientes da terapia. Ela só se importa comigo e com o trabalho dela. Nessa ordem. Não tem tempo para homens. O sujeito que está conectado àquela mão masculina chega mais perto da minha mãe. Este é Damian. Ele não é feio, se você gosta de caras mais velhos. Tem cabelos escuros e alguns fios brancos nas têmporas. A pele é bronzeada, fazendo com que seu sorriso pareça muito mais branco. Na verdade, ele parece ser um cara legal. Então, sério, eu provavelmente gostaria dele se não estivesse colado na minha mãe. Eu e ele vamos, minha mãe dá uma risadinha de verdade. Nós vamos nos casar. O quê? Perguntei. É um prazer conhecer você, Phoebe, diz Damian com um leve sotaque, soltando a mão da minha mãe e estendo a própria para me cumprimentar. Fico encarando a mão dele. Isso não pode estar acontecendo. Quero dizer, desejo ver minha mãe feliz e tudo mais, só que como ela pode ter ido para a Grécia e 6 dias depois voltar com um noivo? Aquilo é exemplo de comportamento maduro? Você vai o quê? Repito. Quando percebe que não vou cumprimentá-lo, Damian põe o braço sobre o ombro da minha mãe. Ela praticamente derrete ao lado dele. Nós vamos nos casar, diz ela novamente, borbulhando de empolgação. O casamento será na Grécia, em dezembro, mas faremos uma cerimônia civil aqui no próximo fim de semana, assim tia Megan e Yaya Minta poderão comparecer. No próximo fim de semana? Estou tão chocada que quase não percebo o maior problema naquilo tudo. Espere. Como você pode se casar fora do país em dezembro? Eu estarei na escola. Mamãe escorrega o braço até a cintura de Damian, como se precisasse se aproximar ainda mais dele. O próximo passo vai ser enfiar a mão no bolso traseiro da calça dele. Nenhuma garota deveria presenciar a própria mãe se comportando como uma adolescente.
Essa é a melhor parte, diz minha mãe, a voz atingindo um nível histérico tamanha é a sua excitação. Instantaneamente sei que não vou gostar do que ela vai dizer. Vamos nos mudar para a Grécia. Seja razoável, foi bola, diz minha mãe, como se usar meu apelido pudesse fazer com que de repente eu me sentisse bem com aquilo tudo. Não é o fim do mundo. Não? Pergunto, jogando tudo o que está dentro da gaveta do meu armário em uma bolsa. Minha mãe se senta na cama de solteiro do dormitório do acampamento, que tem sido a minha casa nos últimos 7 dias. Há 20 minutos minha vida era perfeita, estava tudo no seu devido lugar. E agora eu simplesmente devo encaixotar minha vida toda e me mudar para o outro lado do mundo para que minha mãe pudesse continuar dormindo com um sujeito que ela só conhece há uma semana? Parece o fim do mundo para mim, sim. Sei quanto você estava ansiosa para o último ano na Pacific Park, diz ela, entrando no modo terapeuta. Mas acho que a mudança vai ser boa para você. Vai abrir seus horizontes. Eu não preciso abrir meus horizontes, respondo, pegando o travesseiro da cama e enfiando-o no meu porta-travesseiro estampado de listrinhas. Querida, você nunca viveu em outro lugar sem ser o sul da Califórnia. Você frequentou a escola com as mesmas pessoas a vida inteira. Minha mãe põe a mão sobre o meu ombro quando me inclino para pegar o cobertor. Tenho medo de que ir para a USC no próximo ano seja assustador para você. Não vai ser, insisto. Nola e Sesca também vão para lá. Assim como milhares de outros alunos do mundo todo. Não significa que eu preciso ser do mundo todo também. Virando de costas para minha mãe, dobro o cobertor rapidamente e o jogo por cima do que havia na bolsa de viagem. Está tudo arrumado, mas ainda não estou pronta para ir embora. Não quando sei que ele está lá fora em algum lugar. Não quando meu mundo inteiro está desmoronando. Venha, diz ela, baixinho. Sente-se. Olho por cima do ombro e a vejo dando tapinhas na cama para que eu me sente. Digo a mim mesma para manter a calma. Ainda é a minha mãe, afinal de contas. Normalmente ela é muito sensata, talvez entenda meu argumento. Preparada para discutir o assunto como uma adulta, eu me jogo ao lado dela. Mãe, me digo, tentando soar o mais madura possível, tem que haver outra maneira. Ele não pode se mudar para cá. Não, responde ela com um sorriso triste, ele definitivamente não pode. Por que não? Pergunto. Ele é procurado pela polícia ou algo assim? Minha mãe me lança um olhar que diz é claro que não. O trabalho dele exige que continue na Grécia. Trabalho. Aí está uma coisa que posso usar a meu favor. E o seu trabalho? A terapia? Eu me aproximo dela. Você não vai sentir falta da sua dose diária de maluquice? Não é um termo politicamente correto, eu sei, mas estou no modo totalmente desesperada. Sim, vou sentir falta. Então, por que você vai? Ela me olha nos olhos e diz. Porque eu o amo. Pelo que parece uma eternidade, nós duas simplesmente ficamos nos encarando. Bem, só não entendo por que eu preciso ir, digo. Eu poderia ficar com Yaya Minta para terminar o ano letivo. De jeito nenhum, mamãe me interrompe. Amo sua avó como se ela fosse minha própria mãe, mas ela não tem condições de tomar conta de você por um ano inteiro. Ela tem quase 80 anos. Além do mais, ela me dá um cutucão na costela. Você odeia queijo de cabra. Eu sei, mas... Você é a minha garotinha. O tom de voz dela é determinado. E eu me recuso a perder você um ano antes do programado. Ótimo.
Minha mãe está ansiosa porque vamos nos separar quando eu for para a faculdade e por isso preciso mudar de hemisfério. Você está querendo destruir a minha vida? Pergunto, levantando e começando a andar de um lado para o outro no chão de linóleo. O que aconteceu? As coisas estavam fáceis demais? Você ficou preocupada porque não sou uma adolescente problemática e você não pode trabalhar isso? Ou porque não vou precisar de terapia quando chegar aos 30? Não seja ridícula. Eu sou a ridícula. Não fui eu quem voou para uma reunião de família e voltou com um noivo a tiracolo. Espere, ele não é da família, é? Isso seria mais do que Eca, mãe. Phoebe. A voz dela tem um tom de aviso, mas eu só estou me aquecendo. Já ouvi falar sobre esses casamentos europeus movidos por um impulso momentâneo. Tem certeza de que ele não está simplesmente usando você para conseguir um green card? Chega! Grita ela. Congelo e a encaro. Uma mãe que é terapeuta não grita. Estou realmente encrencada. Damian e eu nos amamos. Ela se levanta, encaixa o cobertor embaixo do braço e pendura a alça da minha bolsa no meu ombro. Vamos nos casar no próximo fim de semana. Ele vai voltar para a Grécia. E, no fim do mês, você e eu nos mudaremos para Serfopoula. Quem já ouviu falar nesse lugar, afinal de contas? Serfopoula? Pergunto enquanto ando para a frente e para trás ao pé da cama onde meu cobertor amarelo costumava ficar. Pense bem, Phoebe, diz Seska. Você vai poder treinar nas imaculadas areias brancas do mar Egeu azul turquesa. Certo, agora ela me pegou. Corridas na praia são o meu ponto fraco, mas isso definitivamente não é motivo suficiente para que a mudança valha a pena. Na Califórnia existem muitas praias. Seska olha de um jeito sonhador para o meu teto pintado com nuvenzinhas, como se ela estivesse imaginando drinks enfeitados com guarda-chuvinhas e meninos gostosos embaixo dos quiosques. O que ela imagina realmente é de dar inveja. Tá. Ela pode ficar com o meu lugar no voo para Atenas amanhã. Não sei, não, diz Nola. Uma ilha grega praticamente inabitada com nada além de uma escola particular e uma pequena vila? É suspeito, Phoebe. Nola, um diminutivo de granola, acredite se quiser, é nossa teórica da conspiração de carteirinha. Os pais dela são hippies. Não foram hippies, são hippies. Do tipo que acreditam no amor livre, protestam porque os lanches da escola não são vegetarianos e acreditam que os cubanos, a máfia e a CIA conspiraram para matar o presidente Kennedy. Parece com aquela ilhazinha no Caribe que foi usada pela Marinha para bombardear bodes expiatórios. Ela se joga na minha cama, fazendo 3 almofadas peludas que caem até o chão, e se ajeita em uma posição da yoga. Ou isso aconteceu naquela ilha na costa da Califórnia? Tanto faz. Pego as almofadas do chão e as enfio na caixa mais próxima. Amanhã estarei em um voo até o outro lado do mundo para morar na casa de um sujeito que eu mal conheço, a quem devo chamar de pai e fingir que formamos uma grande família feliz. Percebo que estou empurrando as almofadas com tanta força na caixa número 4 de 6 que estou amassando o papelão. Uma atitude nada inteligente se considerarmos que não tenho mais nenhuma caixa. Melhor levar minhas frustrações para outro lugar do que terminar com uma caixa a menos para transportar minhas necessidades. Eu me aproximo da mesa e escrevo 3 almofadas peludas cor-de-rosa na lista. Não é nada divertido ter de listar tudo o que estou empacotando. Não quando consigo visualizar oficiais alfandegários sujos fuxicando minhas coisas para comparar a lista ao que está na caixa. Seska gira na minha cadeira rosa choquim,
Sua mente ainda vaga pela fantasia do mar Egeu turquesa. Fico pensando se fica perto de onde gravaram Troia. Você sabe em que parte do mar Egeu fica Snarfopole? Serfopoula, corrijo, já que minha mãe tem me feito treinar. E eu não ligo se é perto de qualquer lugar. Fica a quilômetros e quilômetros daqui. Um mundo de distância de vocês. Elas são melhores amigas, desde o primeiro dia do jardim de infância, quando Nola deu uma pulseira da amizade de cânhamo para mim e para Sesca, e Sesca me ensinou a amarrar os sapatos de um jeito mais legal. Fomos inseparáveis nos últimos 12 anos e agora haveria um oceano inteiro e mais de 2 continentes nos separando. Como vou conseguir enfrentar o último ano da escola sem elas? Agora estou quase chorando. Ficamos trancadas no meu quarto a tarde toda, encaixotando as minhas últimas posses nas 6 caixas que tenho permissão de levar. 6. Dá para acreditar nisso? Como posso resumir a vida inteira em uma mesma casa dentro de 6 caixas? Entendo ter de deixar os móveis, minha cama de dossel, meu armário todo enfeitado com adesivos, minha mesa antiga com Eu Amo JM entalhado embaixo da gaveta e depois rabiscado por cima, mas em 6 caixas cabe apenas 1/4 de tudo que tenho. Isso significa que, a cada coisa que coloco na caixa, 3 irão para a caridade. Isso faz com que uma garota reavalie o que ela tem. O pelo cor-de-rosa saindo da caixa número 4 chama minha atenção. Faço uma cara feia para aquelas almofadas. Eu realmente quero gastar tanto espaço com elas? Espreitando a caixa mais uma vez, tiro as almofadas e as arremesso na pilha das doações. Você vai levar as cortinas? Pergunta Sesca. Droga. Juro que vou acabar me esquecendo de algo importante, como aqueles tecidos brancos diáfanos cobertos de lantejoulas que refletem pequenos pontos coloridos pelo meu quarto todo quando o sol bate ali, e não é como se eu pudesse correr de volta até minha casa para buscar algumas coisas. Meus olhos estão cheios de lágrimas quando desço a vara das cortinas e as deslizo para o canto. Embora fossem finas, e por isso não muito úteis para bloquear a claridade, sem elas tenho agora uma vista bem nítida da casa do meu vizinho. Mais especificamente, da janela do quarto de Jerk Dustin. Ele provavelmente está lá com Mitzi Bush. Essa é a única coisa boa em me mudar para o outro lado do mundo. Não terei mais que ver a cara convencida dele pelos corredores do colégio. Não existe um lado negativo em estar a milhares de quilômetros do ex-namorado que se diverte fazendo da minha vida uma desgraça. Como se fosse minha culpa não ter terminado. Bem, na verdade foi, mas isso não era motivo para ele terminar comigo na formatura do primeiro ano ou ficar praticamente chupando as amígdalas de Mitzi sempre que estou por perto. Bufando e inspirada pela ideia de nunca mais vê-lo, dou as costas para a janela. Nola e Sesca estão paradas atrás de mim, os olhos molhados e os braços abertos. Porcaria, vamos sentir sua falta, diz Sesca. Nola concorda com a cabeça. Não vai ser a mesma coisa sem a sua energia. Sigo na direção dos braços de ambas para um abraço coletivo. A empolgação por deixar Justin para trás evapora e tudo em que consigo pensar é: como vai ser nunca mais ver minhas melhores amigas de novo? Pelo menos não até a faculdade, quando estaremos juntas na USC. Chega de segurar as lágrimas. Elas escorrem pelas minhas bochechas, gotejando do meu queixo para a camiseta em que está escrito: corredores de longas distâncias conseguem por mais tempo, para o top drapeado de seda de Sesca e para a blusa de algodão orgânico cru estilo camponesa de Nola. Eu tento salvar algum resquício de dignidade e enxugo meus olhos inchados, dizendo: pelo menos temos internet na ilha. Isso sim teria quebrado o acordo. Sem internet, sem Phoebe. Sesca enxuga as próprias lágrimas,
Normalmente elas só aparecem quando ela precisa convencer o pai de que precisa de algo muito caro. Então você vai ter que escrever todo dia. Talvez, diz Nola, o rosto iluminado enquanto ela compreende a pura emoção de suas lágrimas, possamos conversar pelo chat sempre. Quem dera, digo. Tem uma diferença de fuso horário de 10 horas. Teremos que pensar em outra coisa então, insiste ela. Nola é muito persistente. Você está certa, consigo dizer, ainda que seja só para assumir uma expressão de bravura até que elas saiam e aí então eu poderei encharcar o colchão no que um dia foi a minha cama. Tá bom, chega de choradeira, diz Seska. Vamos juntar suas tralhas para podermos assistir a The Bold and the Beautiful antes que seja hora de ir para casa. Tá, concordo, enfiando a cortina na caixa número 4, preciso mesmo me abastecer para o próximo ano. Podia ao menos ter TV a cabo nessa ilha idiota. Não há muito o que fazer em um voo de 10 horas e meia de Los Angeles para Paris enquanto sua mãe está dormindo na fileira do lado em um avião quase vazio. A seleção de filmes era no mínimo repulsiva e a fila da segurança do aeroporto de Los Angeles era tão grande que nem tive tempo de comprar a última edição da revista Runner's World. Senhoras e senhores, anuncia uma voz com sotaque francês, iniciamos os procedimentos de pouso no aeroporto Charles de Gaulle e em aproximadamente 30 minutos estaremos em solo. Outra chatice. Nosso voo para Atenas passava por Paris, mas eu podia descer e ver a cidade luz? Não. Temos 45 minutos para pegar o voo de conexão e terei sorte se conseguir ver as nuvens parisienses pela janela. Madame. Uma aeromoça tenta acordar minha mãe com delicadeza. Estamos pousando, deve-se sentar. Minha mãe se espreguiça, dá um bocejo demorado e consegue murmurar um merci sonolento. A aeromoça me lança um olhar cético, como se eu pudesse fazer alguma coisa em relação ao fato de minha mãe dormir como uma morta, mas continua andando para acordar outros passageiros. Volto a escanear as nuvens, tentando encontrar um vislumbre da Torre Eiffel, do Louvre ou de outro monumento qualquer. Até mesmo uma boina seria aceitável a essa altura do campeonato. Você conseguiu dormir, Phoebe? Pergunta minha mãe quando volta para o assento ao lado do meu. Eu quero dizer não, não dormi. Como alguém espera que eu durma quando estou cruzando um oceano pela primeira vez? Ou começando em uma nova escola pela primeira vez desde o jardim de infância? Ou aterrissando em solo estrangeiro ciente de que vão se passar alguns meses, se não mais, antes que eu possa voltar à terra dos shoppings e da batata frita? E não tente me enganar com o argumento de que existe McDonald's em todos os lugares porque eu simplesmente sei que não vai ser a mesma coisa. Não quando terei de comer as batatas sozinha, e sem aumentar meu pedido cheio de ketchup para dividir com Nola e Seska. Mas já que brigar nunca me deu um par de Nike Air Pegasus novo, estou mais inclinada a ficar de cara feia do que bater boca. Ficar de cara feia leva a culpa induzida, alguns dos meus melhores mecanismos estão ligados a sessões intensas de cara feia. Apenas dou de ombros e continuo olhando para as nuvens. Talvez eu não devesse me orgulhar de manipular minha mãe desse jeito, mas não é como se ela tivesse perguntado se eu queria ir morar do outro lado do planeta. Mereço ter um momento de comportamento questionável. Veja, foi bola. Mamãe cutuca minhas costelas e aponta para o lado oposto do avião. Quero ignorá-la, mas há uma animação genuína em sua voz e não consigo evitar seguir a direção do dedo dela. Através da pequena janela oval do avião consigo ver uma grande cidade cortada por um rio sinuoso. Ignorando os avisos de apertem os cintos, subo nos joelhos da minha mãe e escorrego para o assento da outra fileira. A aeromoça passa no momento em que eu me sento e faz uma expressão séria. Faço uma certa cena para apertar meu cinto de segurança,
pressionando-o no encaixe exatamente como mostram antes da decolagem. Satisfeita, ela segue para a fileira seguinte. Pressiono meu nariz na janela, os olhos seguem os contornos do Sena. Mesmo sabendo que não íamos ficar nem uma hora em Paris, eu tinha analisado um mapa na revista da Air France para o caso de milagrosamente perdermos a conexão, e de sermos obrigadas a pernoitar ali. Conhecendo minha mãe, ela provavelmente conseguiria um trem que nos levasse para Atenas. De qualquer forma, um pouco acima do rio, consigo vê-la. Embora devesse ser invisível dessa altura e a tantos quilômetros de distância, a estrutura rendada da Torre Eiffel se destaca naquele mar de grama, parques arborizados e prédios antigos. Em meus sonhos, me imagino correndo por seus 1665 degraus do chão ao observatório no alto, conseguindo chegar à metade do caminho e me esforçando para continuar, recuperando a energia e me obrigando a chegar ao terceiro nível como Rock, subindo e descendo os degraus do Philadelphia Museum of Art. Eu me imagino como meu pai, vestindo um uniforme de futebol americano e saltando sobre um bando de jogadores da defesa para correr quase 40 metros até o fim do campo nas finais do AFC. Vamos voltar num outro dia, sussurra minha mãe. Prometo. Nem cheguei a notar quando ela sentou ao meu lado. Fantasiar quase sempre me deixa abstraída. Principalmente quando as fantasias me fazem pensar no meu pai. O único momento em que não estou tão ciente do mundo ao meu redor é quando estou correndo. Pisco ao olhar para ela, invejando seus belos olhos verdes que parecem combinar muito mais com o tom castanho dos nossos cabelos do que os meus olhos marrom escuros. Os olhos dela estão mais brilhantes do que nunca e sei que é por causa de Damian. Eu me viro na direção da janela de novo e vejo que a Torre Eiffel sumiu e tudo o que vejo é o asfalto da pista crescendo rapidamente. Maravilha, estou um pouco mais perto da idiota Serfopoula. A única coisa remotamente interessante no voo para Atenas, sem contar a mulher que ficou tentando contrabandear um ouriço no avião, foi, na verdade, conseguir embarcar. Corremos pelo aeroporto como se Cérbero estivesse mordendo nossos calcanhares, conseguimos errar o caminho 2 vezes até o portão de embarque, às vezes acho que os franceses tentam ser inúteis, e ainda tivemos que passar pela polícia mais uma vez antes de conseguir embarcar segundos antes de fecharem a porta. Penso em nos atrasar de propósito, usando o truque do tenho que ir ao banheiro ou estou com cólica, mas tenho a impressão de que perderei todos os pontos que consegui com a cara feia se usar um truque assim. Além do mais, é melhor superar do que prolongar algo inevitável. Quando aterrissamos em Atenas, depois de 3 horas e meia ouvindo as 2 mulheres ao meu lado na fileira conversando em grego sem parar, com muito entusiasmo, estou quase feliz por estar em solo firme. Até que encontramos ele esperando por nós na área de restituição de bagagem. Damian Petrolas, meu novo padrasto. Se ele não tivesse se casado com a minha mãe, se não tivesse nos arrastado por meio mundo e se não tivesse me obrigado a estudar na sua escola idiota, com certeza eu não o acharia tão ruim assim. Ele é charmoso, o tipo de cara que faz você se sentir uma princesa mesmo quando quer odiá-lo, e eu odeio. Ele é alto, tipo mais de 1,80 metros, e, com aquele cabelo grisalho nas têmporas, parece sábio e poderoso. Não são características negativas para o diretor de uma escola particular, imagino. Minha mãe, esquecendo todo o senso de decoro e decência em público, larga sua mala de mão substancialmente pesada e corre até onde Damian está, praticamente se jogando em seus braços. E eu fico para trás para levar a mala de mais de 40 quilos até a esteira. Minha mochila não pesa nada comparada à dela. Senti tanto a sua falta, diz minha mãe em meio à torrente de beijos que despeja no rosto dele. Eu também senti sua falta, afirma ele. Então, sem consideração nenhuma pelo meu estômago sensível,
ele segura o rosto dela com as mãos e dá um beijo, enorme e de boca aberta, nos seus lábios. E minha mãe abre a boca em resposta. Estou olhando ao redor tentando encontrar a lata de lixo para vomitar os pretzels que comi no avião assim que ele vier falar comigo. Phoebe, diz ele, com aquele sotaque desgostosamente charmoso, estou muito feliz por recebê-la em meu país. Em minha casa. E então, sem nenhum aviso prévio, e não é como se eu estivesse enviando vibrações por aproximação, ele dá um passo para frente e coloca os braços ao meu redor. É um abraço. Ekaaya. Fico lá parada me sentindo como se estivesse na linha de largada, imobilizada e sem ter certeza do que fazer enquanto ele me aperta e acaricia minhas costas. Minha mãe encontra meus olhos por cima do ombro de Damian e me lança um olhar suplicante, algo que ignoro. Então ela muda para o olhar zangado. Sou sua mãe e é também terapeuta. O olhar que há muito tempo aprendi a não ignorar. Assim, após reunir toda a coragem que consigo desde os dedões do pé, levanto o braço e dou uns tapinhas no ombro de Damian em retribuição ao abraço. Mamãe não está muito satisfeita, mas ele não parece notar que meu abraço é meio artificial. Ele me solta e então, para meu maior horror, segura minha cabeça e me dá 2 beijos, um em cada bochecha. Sesca me disse que todos os europeus fazem isso, embora o número de beijos mude de acordo com a cultura. Acho que os gregos dão 2 beijos. Não resisto ao impulso de limpar minha pele. Felizmente ele já se virou e pegou minha mãe pela mão para ir com ela até a área de restituição de bagagem. E eu fico para trás mais uma vez com a pasta de chumbo. Nossas malas, são 2 para cada uma e são realmente enormes porque tivemos que trazer nelas grande parte de nossas roupas, já que nossas caixas não devem chegar em menos de uma semana, já estão na esteira quando chegamos lá com um carrinho alugado. Pelo menos eu não tive que carregar a pasta até chegar ao carro. Damian, nos guiando e empurrando o carrinho, pergunta: Você prefere ir de ônibus ou de metrô? Opa! Ônibus? Metrô? Tipo transporte público? Não sei, diz minha mãe. O que você acha, foi bola? Eu paro de andar, mas ninguém parece perceber. Eles seguem em frente, embora a cada passo eu fique cada vez mais para trás. E então preciso correr para alcançá-los, porque não importa o quanto não queira estar na Grécia, quero menos ainda me perder na Grécia. Enquanto corro, Damian explica. O sistema rodoviário é uma aventura bastante complicada, então acho melhor pegarmos o metrô e deixar para experimentar o ônibus em uma outra ocasião. Legal. Mais uma decisão tomada sem a minha participação. Nem é como se essa fosse a minha vida e tal. PFFFF, digo enquanto dou de ombros e ajeito minha mochila. Damian tira as malas do carrinho, entregando uma para mim, outra para minha mãe e ficando com 2. Ele segue na direção de uma sinalização que lembra as listras do logo da Adidas ao lado de um campo de golfe. Minha mãe o segue feliz, obviamente para me irritar. E assim será a minha vida pelo próximo ano, não, pelos próximos 9 meses, porque não importa o que minha mãe diga, vou me mudar para a casa da Yaya Minta no verão antes do início das aulas na faculdade. Serão 9 meses vendo minha mãe na Alegrolândia sem nem ao menos se importar com o que sua única filha quer. Vai ser um pesadelo. Onde está Estela? Pergunta minha mãe. Porcaria. Esqueci da meia-irmã malvada. Certo, eu ainda não a conheci porque ela não se deu ao trabalho de ir ao casamento nos Estados Unidos, mas todas as meias-irmãs são más mesmo, não é verdade? Não estou incluída nessa teoria, é claro. Damian olha para minha mãe, constrangido. Ela tinha outros compromissos. Ah, tá. O que ele realmente quer dizer é que ela,
assim como eu, não aprova isso tudo. Só que ele não conseguiu fazer com que ela viesse ao aeroporto, diferentemente de minha mãe que me forçou a me mudar para a Grécia. Ponto para Estela. Talvez eu deva ter umas aulas com ela. Ah, diz minha mãe, baixinho, acho que então a encontraremos quando chegarmos em casa. É difícil não vomitar nos meus sapatos. Casa? Como se a casa dele um dia pudesse ser a minha casa. Como se qualquer casa, além do bangalô cor de Borgonha e creme no qual vivemos desde que eu nasci, possa um dia ser meu lar. Minha mãe deve estar seriamente perturbada pelos hormônios do amor. Aí vamos nós. Damião nos guia a escada rolante abaixo e até a área de espera do trem na plataforma. Andamos em fila para entrar. Minha mãe e eu ficamos sentadas enquanto Damião fica de pé à nossa frente. Observo a janela do lado oposto quando o trem começa a deixar a estação. Essa não é a minha primeira vez no metrô, andamos uma vez em Nova York nas férias, mas eu demoro algumas estações para me acostumar ao movimento de para-e-anda. E então, depois de pararmos na terceira, ou seria a quarta ou a quinta, perdi a conta, estação, realmente noto algo além do desconforto no meu estômago. A estação tem uma vitrine, como a de um museu, na parede atrás da plataforma. Há algumas velharias, tipo potes, pratos e tecidos, e um monte de placas com resumos históricos, linhas do tempo e coisas do tipo. Um letreiro acima da vitrine diz "A vida doméstica na Grécia Antiga" em inglês e o correspondente em grego logo abaixo. Bem legal, eu acho. Se você gosta de história grega e coisas assim. O trem para e procuro tentar manter o equilíbrio e controlar o enjoo. Quando chegamos à estação seguinte procuro pela vitrine de novo. Dessa vez, o letreiro diz "O berço da democracia". Um mosaico gigantesco cobre grande parte da parede, mostrando uma multidão de homens observando um sujeito parado em cima de um palanque. Esse sujeito parece estar fazendo um discurso ou algo do gênero. Não há mulher alguma na multidão. Aliás, só aparecem sujeitos brancos e velhos. Típico. Quando as portas se fecham, eu me recosto no assento de novo e cruzo os braços. Espero que esse país já tenha saído da Idade da Pedra. Não sou feminista nem nada, mas gosto de ter meus direitos e gostaria de continuar os tendo. No mundo antigo não havia oportunidades iguais. Deslizamos até a próxima estação e estou quase temendo o que vou encontrar na próxima vitrine. Gladiadores sendo espancados até a morte? O terrível tráfico de escravos? Milhares de pessoas sendo massacradas em um cenário, tipo no filme Troia? Preparada para o pior, dou uma olhada para a janela e meus olhos cravam em uma palavra: maratona. Antes mesmo de pensar, já corri para fora do trem na direção da exposição. É tudo sobre maratona, como na antiga corrida de Filípedes em 490 a.C. É o nacional original, a corrida de Mar-a-Mar. Há fotos da cidade de Maratona, cenário da corrida vitoriosa de Filípedes até Atenas para anunciar a vitória, e do lugar em Atenas onde ele supostamente caiu morto depois disso. Há pontas verdadeiras de lanças daquela época, como as que provavelmente foram usadas na batalha. Há sandálias antigas como as que ele talvez tenha usado na famosa corrida. Graças a Deus a Nike existe, e nunca tive de correr de sandálias. Aqui está ela, ouço Damião dizer. Eu me viro no momento em que minha mãe está correndo para me abraçar. Nunca mais saia correndo assim, grita ela. Basicamente todos na estação estão nos encarando. Sinto muito, digo. Mas ao olhar para trás, na direção da vitrine da maratona, noto que não sinto nada. Estive a centímetros das origens mais remotas das corridas de longa distância. Por que eu deveria lamentar?
A cidade de Atenas construiu vitrines arqueológicas como esta em diversas estações de metrô para as Olimpíadas de 2004, explica Damian. Ele está carregando as 4 malas e a pasta de chumbo, mas nem parece chateado com isso. Nossa, uau, diz mamãe com suavidade e um tom impressionado na voz, chegando mais perto da vitrine para ver melhor, analisando cada detalhe, como ela sempre faz. Aqui diz que a atual maratona de Atenas faz o mesmo trajeto que Filípedes percorreu em sua corrida de 490 a.C. Febe, isso é incrível. Como se eu quisesse dividir minha visita ao santuário da corrida de longa distância com eles. Não mesmo. Tanto faz, digo enquanto me viro e volto para aguardar o trem que se aproxima. Não é tão legal assim. Quando o trem seguinte chega, embarcamos, minha mãe pegou de Damian suas 2 malas, e ele está carregando a minha bagagem, o que me faz sorrir. Estou dividida entre não querer que eles saibam quanto ter visto aquilo significa para mim e querer ver mais um pouco do que há na vitrine antes de o trem sair. No fim, giro no meu assento e fico olhando para a janela enquanto o calçado usado na corrida de Filípedes sai do meu campo de visão. Um dia eu voltarei a essa estação para passar o tempo memorizando cada detalhezinho da exposição. Talvez quando eu estiver passando por Atenas a caminho da universidade e de volta à civilização. Depois de 14 horas em uma apertada cadeira de avião e mais 1 hora em um vagão de metrô lotado, na verdade estou ansiosa pela viagem de 3 horas na barca até Serifos, uma ilha perto de Serfopoula. É claro que não existem balsas que vão direto até Serfopoula. Ainda assim, consigo me imaginar olhando fixamente o mar Egeu turquesa, a brisa salgada do oceano abafando o som da repulsiva conversa dos pombinhos, minha mãe e Damian, e bagunçando meus cabelos lisos em ondas desbastadas. Pelo menos não estávamos nos mudando para um lugar sem água por perto. Inferno. Provavelmente não há lugar em Serfopoula que não fique a uma corridinha de distância da praia. Corridas na praia são as minhas favoritas. Armarinho entrando e saindo dos meus pulmões. A areia mudando de forma sob os meus pés, fazendo minhas panturrilhas queimarem com esforço. Cair na areia depois do treino e assistir às ondas batendo na costa enquanto recupero as energias. Felicidade pura. Mas, na verdade, a viagem de balsa não tem nada a ver com o pacífico passeio de barco pelo qual eu ansiava. Felizmente o remédio para enjoo já fez efeito, porque não estamos em um barco lento a caminho de Serifos, e sim em um aerobarco, uma lancha super rápida que me faz quicar até mesmo quando encontra a menor das ondas. O nome do barco é Golfinho sei lá o que, embora pareça mais com estar montado em um touro zangado. Um touro que mal pode esperar para derrubar cada humano que subir nas suas costas. A viagem no touro triturador é péssima, porém se eu passasse mais um segundo vendo aqueles olhares apaixonados iria pôr a cabeça para fora do barco e vomitar tudo o que havia no meu estômago. Mamãe e Damian nem parecem notar. Eles estão ocupados demais ficando grudados e piscando os olhinhos um para o outro. Vez ou outra, ele sussurra algo no ouvido dela e ela ri como uma menininha. Preciso fazer xixi, anuncio com mais grosseria do que o normal. Tenho realmente a intenção de usar o banheiro até chegar lá e, quando estou prestes a abrir o zíper do meu jeans, o touro bravo bate numa ondulação e me joga de cara na porta. Fico imaginando o que aconteceria se eu tivesse me agachado e passássemos uma onda grande mesmo. Em vez de jogar com a sorte, decido me segurar até pisarmos em um chão de verdade. Chegamos a Serifos e ficamos por alguns gloriosos passos em terra firme enquanto Damian nos leva até um iate, isso mesmo, um iate, particular com chofer. Quem dirige um barco particular é chofer? Que vai nos levar pelo restante do caminho até a ilha idiota que nem faz parte da rota do aerobarco. Será que isso quer dizer que não há forma de sair da ilha a não ser que eu tenha o meu próprio barco? Ótimo,
vou ficar presa nessa ilha até ganhar minha liberdade condicional. Ou até que eu faça amizade com alguém que tenha um barco. Essa é uma possibilidade. Quando subo no iate, estou rindo só de pensar em me aproximar de alguém que tenha o próprio meio de transporte. Damian leva minha mãe até um banco em um dos lados do deck traseiro, então sigo para o banco oposto ao deles. Espero que essa viagem se pareça menos com um terremoto do que a última. E também não quero que minha calma seja abalada por conversinhas infantis e coisas do gênero. Acho que estou fora de alcance e não vou ouvir o que eles dizem. Não que Damian respeite minha necessidade de ficar sozinha. Encosto a cabeça no banco e, quando começo a fechar os olhos, ele senta ao meu lado. Abro um dos olhos para olhá-lo e pergunto. Sim? Minha mãe está sentada do lado dele. Phoebe, tem algo que você precisa saber antes de chegarmos a Serfopola. Ele enlaça as mãos com cuidado sobre as pernas. Você sabe o que é a Academia de Platão? A grande escola de filosofia na qual um bando de deuses gregos antigos se juntava para falar sobre coisas profundas como a origem da vida e que tipo de veneno funcionava melhor? Sim. Bem, continua Damian, a academia é mais do que você encontra nos livros de história. No século VI, o imperador romano Justiniano expediu uma ordem para que a academia fosse fechada e proibiu a educação filosófica. Os benfeitores da escola não estavam preparados para fechá-la, então a transferiram para cá, para Serfopola. Eu não conheço Damian muito bem, mas acho que não é característica dele soltar um parram no meio de uma frase. Ele parece ser um cara bem formal que mantém seu discurso livre de sons estridentes. Ainda assim, acredito que eu devo ignorar esse detalhe e simplesmente dizer. Justiniano deve ter ficado puto da vida quando descobriu que desobedeceram às ordens dele. Ele nunca ficou sabendo. Damian engoliu com dificuldade. Os benfeitores mantiveram isso em segredo. Tem alguma coisa esquisita no jeito como ele diz aquilo. Alguma coisa sinistra. Deve ter sido difícil controlar um imperador romano e todos os fofoqueiros que adorariam correr para contar a ele o que descobriram. Talvez esses benfeitores tenham assassinado alguém que descobriu o segredo e enterrado o corpo no porão da escola. Sinto meu corpo tremer só de pensar nisso e preciso perguntar. Como? Bem, Phoebe. Damian olha para trás, na direção da minha mãe, que assente, encorajando-o a continuar. Quando os deuses gregos resolvem agir, há pouquíssimas coisas que não conseguem fazer.